Fala, gente, muito boa noite para todos vocês. Eu sou o de Candy do Iggy Pop e começo essa nossa live. E olha, tem até uma explicação especial para isso. É que na sexta-feira eu me sentia até um pouquinho mais perto de Araras, mais perto de amigos que fizeram parte da minha história durante muito tempo. É que na sexta, o DJ Marcos Russo, aí de Araras, ele fez uma live. Uma live que ele transmitiu diretamente no seu canal no YouTube. Muita gente para curtir sons que faziam a cabeça da galera, agitavam a galera, principalmente nos anos 80, anos 90. Foi uma live incrível, muito animada, cheia de comentários bons, um pouco de saudosismo ali. E ele prometeu que nessa sexta, às 8 horas da noite, dia 26 de março agora, tem uma nova live. Então não perca. DJ Marcos Russo, só procurar o canal no YouTube dele, já se inscreva para você poder participar, assistir, compartilhar, dançar na sala da sua casa como eu dancei aqui. Foi divertido demais. Sem contar que a companhia agradável de gente que não via há muito tempo. Então, ó, hashtag fica a dica para vocês. É uma live incrível com o DJ Marcos Russo, de novo, nessa sexta-feira, 26 de março, a partir das 8 horas da noite. Mas agora então, pra gente poder engrenar essa nossa live, deixa o Iggy Pop tocando aqui um pouquinho ainda, eu preciso agradecer sempre os nossos parceiros, gente que tá com a gente que faz a expressão acontecer. Vamos lá então, rapidamente aqui, deixa eu chamar aqui os nossos parceiros. Gente, o Instagram, ele tá mudando um pouquinho essas nossas ferramentas aqui de compartilhar as coisas. Pode ser que demore um pouco, mas eu quero agradecer aí a Reveralto. Olha só, vai demorar demais hoje para agradecer, gente. Eles mudaram o esquema, ó, Reveralto, Krepski Lari Construção. Tem que ir um por um aqui. Que isso? Pet Shop é o bicho. Eu não tô gostando disso, gente. Ó, eu vou pedir licença. Hoje, então, eu não vou agradecer um a um da forma como a gente estava fazendo. Eu não sei o que aconteceu. O Instagram tá mudando a forma aqui de mostrar, né, essas artezinhas que comumente eu tenho apresentado para vocês. São os nossos parceiros. Isso tá difícil demais, né? Não dá para entender. Então eu vou pular essa parte hoje. Só vou mostrar aqui algumas novidades que estão com a gente. Ó, deixa eu só falar dessa galera toda, pelo menos isso, ó, Reveralto, Krepski Lari Construção, Pet Shop é o bicho, Sol Araras Energia Solar, Consone Assistência Familiar, a Farmácia Homeopática Nova Era, tá aqui também, ó, esse aqui acabou entrando, ok, deixa eu parar aqui também. Opa, deixa eu buscar mais. Animal Planet, Fiat Gaivota, Seu Piato, Bela Vita, Manipulação e Homeopatia, ó, a Z-Decor, Shopping Móveis, inclusive a Fabiana Zanqueta, ela vai estar com a gente na primeira live agora do mês de abril. A gente vai falar sobre decoração, sobre bom gosto, sobre estilo, enfim, vai ser uma live hiper animada, cheia de beleza para vocês aqui, hein, gente? Além da beleza da própria Fabiana, coisas lindas que eu tenho certeza que ela vai apresentar pra gente aqui nessa live. Agradecer também a Marcelo Almeida Orquídeas. Aliás, só um detalhe, tanto o Marcelo quanto a Fabiana, eles são os responsáveis pela decoração do nosso estúdio, da Expressão TV, né? Então, em breve vai estar no ar aí. A gente teve que protelar um pouquinho a estreia por conta das gravações, nesse momento que a gente está, obviamente, exercitando pouco mais ainda de distanciamento social. As gravações vão ser interrompidas, já estão sendo interrompidas. Então só no final de abril a gente vai ter a estreia da nossa Expressão TV. Mas está tudo sendo feito com muito capricho para todos vocês. Mandar um abraço também aqui para o Nilcinho Zanqueta, da Zanqueta Congelados. Você encontra esses produtos deliciosos aí em vários supermercados da nossa cidade. Nilcinho, valeu, abraço. Sucesso para você, parceiro. Obrigado mesmo aí por compartilhar, por fazer parte também da nossa história. Agradecer também aqui a locadora do Construtor. Tá aí, essa arte entrou. Deixa eu escolher uma outra aqui. Ó, eu falei para vocês sobre a Expressão TV. Final de abril vai estar no ar. Essas foram as últimas gravações. Tá aí o Marco Navarro, o João Zangrande, o Dr. Benetti, com as nossas entrevistadas, somente mulheres no último time de entrevistadas aí. A Lu Paisé, a Amanda Sota, que já esteve conosco aqui na live de Expressão, e também a doutora Elizabeth Franco. Todos os dias, gente, vocês vão ter um programa novo, um programa inédito,
tudo feito no estúdio da Expressão, agora tem Expressão TV, eu já faço parte desse projeto, a gente continua por enquanto nesse formato de live pelo Instagram, mas esses programas vão estar exclusivamente no YouTube, então você já pode seguir lá, youtube.com/Expressão Araras, tá legal? Aí tem um videozinho que foi gravado para contar essa história. A revista Expressão segue novos caminhos, entra na era digital e lança um novo formato, a Expressão TV. Grandes profissionais e nomes conceituados no comando da grade de programação somam-se a credibilidade e transparência da nossa expressão para garantir ainda mais visibilidade para a sua marca, produto e serviço. Mais que patrocinar, vamos nos apoiar, crescer juntos. O momento é de união. Traga seus negócios para a Expressão TV, a sua revista eletrônica. Pronto, tá aí, videozinho feito, mostrei pra vocês. E como sempre, né, gente? Eu preciso trazer agora o quadro, bendito quadro da nossa Covid-19, né? Ninguém merece, mas enfim, faz parte da nossa história. Hoje, mais 2 óbitos confirmados na cidade de Araras. Chegamos ao número de 206 óbitos, um total de 11.270 pessoas, casos confirmados já no município. Tem o número de internados, pessoas que estão na UTI, 56 pessoas na UTI Covid, outras 59 na enfermaria. Eu preciso agradecer aqui as orações que eu recebi também em nome da minha mãe. Minha mãe, infelizmente, está muito bem, não ficou internada, ela já saiu, inclusive, do isolamento dentro de casa. É horrível, gente. A pessoa ficar isolada dentro da própria casa. E ó, semana passada eu recebi uma crítica de que eu fico muito em cima desses números de mortes e tudo mais e que eu não divulgo as pessoas recuperadas. Claro que comemoro as pessoas recuperadas, sem dúvida alguma, afinal eu me comemoro, né? Eu tô aqui hoje porque eu venci a Covid lá em abril de 2020. Isso não quer dizer, inclusive, que eu tô livre de pegar de novo. A gente já sabe que o risco de reinfecção existe. Mas olha só, se a gente tem um grande número de pessoas recuperadas, a gente também tem um grande número de pessoas que sofreram por conta dessa doença. A minha mãe teve sintomas leves, eu posso dizer isso para vocês. Ficou isolada, obviamente, porque eu tenho meu pai dentro de casa, outras pessoas ali dentro também da minha casa. Ficou isolada. Imagina a nossa sensação de medo, né, que as coisas pudessem se agravar. Então assim, a gente comemora sem dúvida alguma que ela se recuperou, da mesma forma que a gente comemora que tantas outras pessoas se recuperaram. Mas as pessoas se recuperam porque foram contaminadas. E o que a gente quer é que as pessoas não sejam contaminadas. Dá para entender? Dá para pensar nisso? Então é isolamento social, é o uso de máscara, álcool em gel, todos os cuidados que há um ano, gente, 1 ano, tá? A gente já está falando isso. Será que você não aprendeu ainda? Será que as pessoas não aprenderam ainda? A gente precisa se cuidar para cuidar das pessoas que a gente ama. E por falar em cuidados, né? A gente sabe que a solução é vacina, não existe outra situação, né? E nós já temos em Araras aí o nosso vacinômetro, 12.374 pessoas vacinadas com a primeira dose e outras 4.020 já imunizadas com a segunda dose. Lembrando que vacina não é segurança de nada, né? Na sua extremidade. Ah, a pessoa não vai ficar doente. Não, a pessoa pode ficar doente. A questão é, a vacina ajuda com que esses casos sejam menos graves, tá? Então os cuidados, mesmo para quem já recebeu a primeira dose ou a segunda dose, devem continuar. A gente tem muita gente ainda que não foi vacinada. A gente vai ficar livre disso quando nós tivermos a chamada imunidade de rebanho. Isso, gente, infelizmente, ó, vai levar tempo ainda. E aqui, por falar em vacina, foi antecipado o calendário de vacinação em Araras. Eu comemoro porque, de um modo particular, o meu pai tem 71 anos e já nesta quinta-feira ele terá a oportunidade de receber a primeira dose. Então a Prefeitura divulgou isso hoje. Quinta-feira, 25 de março, vacinação para quem tem 71 anos ou mais, das 8 às 16, ainda na quinta-feira, só que a partir do meio-dia entra o grupo dos 70 anos e já na sexta-feira a galera dos 69 anos. Vacina em Araras, no Parque Ecológico, e para facilitar, a Prefeitura está pedindo, da mesma forma que todo o Estado, que seja feito o pré-cadastro. vacinajá.sp.gov.br vacinajá.sp.gov.br. Tá legal? Tá então calendário de vacinação para a cidade de Araras. Deixa eu ver o que é mais que eu preciso falar de vacina aqui. Não, já foi. Pronto. Ó, semana passada, gente, daqui a pouquinho tem o Walter Castilho, hein? Nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aqui na nossa live de expressão. Parece que é um tema completamente complexo, né?
mas tem muito a ver com a minha segurança e com a sua segurança, a segurança dos nossos dados. Daqui a pouquinho a gente desmistifica este assunto. Semana passada nós tivemos a live aqui com o Rodrigo Fontes. Rodrigo, que é músico, toca em navio, canta em navio, fez história aí na cidade de Araras com a dupla Alex e Gustavo. Ele era o Gustavo da dupla e ele divulgou pra gente aqui que ele tá com esse empreendimento, né? Esfirraria do Sheik, ele e a família. Então aí os telefones, só para vocês passarem vontade. Eu também passo vontade, gente, que eu tô em São Paulo, vamos lembrar disso, né? Mas olha a foto que ele mandou para mim. Só para vocês verem aí o arsenal de esfirras doces. Ele mandou para mim o cardápio completo, mas procura aí, ele atende inclusive pelo WhatsApp, é muito fácil, você manda uma mensagem, ele encaminha para você o cardápio completo, completinho, e você pode fazer a sua escolha e eles entregam com toda a segurança na sua casa, tá bem? Deixa eu mostrar de novo a arte dele aqui. Aí tem os telefones, ó, 97102 8605, 991328840 e o 3544-5329. Então aí os telefones então para você poder fazer a sua solicitação de esfirra. Tem até alguns combos aí, enfim, gente. O cardápio dele é incrível. Tem esfirra de cachorro quente. Dá para imaginar? Nunca pensei nisso, esfirra de cachorro quente, mas existe aí, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo. Eu prometi na semana passada. Vamos ver se hoje liberam para mim. Aqui vai liberar. Então atenção, senhoras e senhores. Casem-se todos os dias. Renovem-se todos os dias. O mundo precisa do amor de vocês. Gente, esse vídeo é da renovação de votos da Priscila e da Natália. Eu gravei esse casamento, tive com elas nessa bodas aí há um mês mais ou menos, na Casa Giardino, um espaço lindo que fica aqui em Mogi das Cruzes. Eu queria ter mostrado para vocês esse vídeo na semana passada, que eu postei inclusive na íntegra aí nas minhas redes sociais. Tem lá um casamento lindo para vocês verem, essas fotos também. E fiquei de compartilhar. Não consegui, por algum erro aqui do Instagram, ou de repente um erro dessa pecinha aqui que está diante do celular. E hoje eu cumpro então esse meu desejo de deixar para vocês um pouquinho desse amor dessas duas meninas, da Natália e da Priscila. Muita gente ao vivo já com a gente aqui, acompanhando a nossa live, fico feliz. Convidado nem chegou ainda e já é sucesso. Valtinho, caraca, hein? Gostei de ver, rapaz, que legal. E ó, antes de chamá-lo então, eu só preciso citar aqui que amanhã é aniversário da minha, da sua, da nossa cidade de Araras. Mais um aniversário de emancipação política. Essa para mim é uma foto linda, uma foto emblemática. Ela foi feita no ano que eu era secretário de comunicação ainda aí na prefeitura. Se eu não me engano, essa foto é do Henrique Perinotto, que era fotógrafo da nossa equipe. E essa foto já rodou o mundo, já foi estampada em muitos lugares, acho que em catálogo telefônico. Muita gente utiliza essa foto. Pode usar, deve usar com certeza, gente, né? Porque esse lago é nosso. E ó, um detalhe importante, essa foto é a foto original, tá bem? Essa é a foto original. Não teve, inclusive, tratamento nenhum em cima dessa imagem. Foi justamente esse céu, essa luz que ele captou em cima do Flat Hotel Lagoa Serena. A gente pediu autorização lá para o gerente na época. Aliás, um abraço para toda a equipe do Flat Hotel Lagoa Serena, para o Sérgio Cilindro em especial. Sérgio, obrigado, parceiro. Essa foto aí a gente deve a você, né? Então, nosso lago municipal, saudade de estar com vocês aí, né? Então, parabéns, Araras, né? Parabéns. É claro que a gente queria estar comemorando, fazendo festa. Não foi possível, por enquanto não é possível ainda, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai estar junto comemorando não só o aniversário da cidade, mas a vitória de muitas vidas, de muita gente, né? A gente precisa disso, sem dúvida alguma. Vamos de live então? Vamos lá? Vamos chamar nosso parceiro aqui de hoje? Deixa eu parar aqui de compartilhar.
chamar o pai da Ana Júlia aqui conosco. Vamos lá. Só aguardando ele entrar. 25 pessoas na nossa live hoje. Eita! Tô gostando disso. Chegou! Olá, boa noite. Fala, Walter. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rafa? Como é que você tá aí? Tranquilo, cara. Tudo jóia. Ó, seguinte, né? Você falou tudo bem. Essa resposta eu já te dei no particular esses dias, né? Eu tô dizendo isso para muita gente. É muito comum, né, da boca para fora, a gente perguntar, e aí, como vai, tudo bem? E a gente logo responde, bate pronto, não, tudo bem, tudo beleza. E a verdade é que não tá, né, Walter? A gente está vivendo momentos difíceis, é um momento diferente para todo mundo, né? Mas eu entendo, comentei até isso com uma pessoa outro dia, né? É uma resposta automática que a gente costuma dar, né? Mas eu ainda acredito que a gente tem que pensar por mais negativo que seja tudo que está acontecendo, tentar ver sempre a positividade daquilo que se pode extrair, né? Sim, sim. E inclusive a reinvenção, né? A gente está vivendo momentos de reinvenção. Quantas pessoas que a gente está encontrando, conversa, tenho certeza que você está fazendo o mesmo, que a pessoa está se reinventando diante desse cenário tenebroso. Não dá para comparar com sentimento de perda, né? Isso não dá, não é isso. Mas a gente tem que agradecer que nós estamos aqui, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar presente e podendo estar, e a gente pode conversar agora nesse momento, claro, né? Cara, assim, eu agradeço muito por eu estar aqui, né? Ainda mais, né, toda a situação que eu passei, tantas Exato. outras pessoas, mas é uma sensação assim de, parece que quando eu falo não tá bem, mas parece que dói menos, sabe? Eu acho que dá uma certa aliviada, né? Acho que pelo menos para mim tem sido mais fácil. Então, não tenha dúvida. Joia. É compreensível. Cara, e um detalhe, né? Você falou sobre se reinventar. E quando eu falo sobre... E isso acho que tem muito a ver com a sua própria história, Valtinho, né? Gente, é um detalhe importante. Eu vou falar Valtinho aqui, porque eu tenho uma ligação até de amizade com o Walter. Há muitos nós anos trabalhamos já, né? juntos, né? E é isso até que eu vou falar sobre esse se reinventar. Walter, eu te conheci quando eu cheguei na Câmara Municipal. Eu ainda era um repórter do Opinião Jornal, né? Eu trabalhava no Opinião. E você acho que já estava lá na Câmara, cara. Sim, 2004 eu comecei. Você era o rapaz que lia a pauta da sessão da Câmara. A pauta da sessão. Exatamente, Isso. foi ali que eu te conheci. Eu fazia a leitura, cuidava do som, fazia de tudo um pouco. Exato, exatamente. Era uma equipe muito boa, uma equipe que trabalhava muito bem, né? Só tenho grandes amizades. Aí depois eu fui trabalhar na Câmara também, né? Eu assumi lá a assessoria de imprensa e cerimonial na Câmara. Depois eu voltei para esse mesmo cargo. Aí eu fui para a Prefeitura secretário de Comunicação e você foi com a gente depois lá, convite do então prefeito Brambila. Exato, né? Eu assumi algumas posições dentro da administração Brambila a partir acho que de julho de 2009. Eu fui logo que ele assumiu, né, interinamente, já na segunda etapa dele, né? Ele estava começando a constituir uma equipe e ele fez esse convite que eu aceitei, assim, para mim foi uma honra e aí eu tenho uma expressão em inglês, Rafa, sabe que eu também sou professor de inglês, tem uma expressão em inglês chamada turning point. E eu já tive vários turning points na minha vida. O turning point é o momento da virada, que é o momento que as coisas começam a acontecer de alguma outra forma, né? E esse com certeza foi um deles, né? Então foi realmente um momento de reinvenção, de crescimento, mas foi um processo bem assim, vou dizer assim, doloroso, mas assim, você bem sabe, né, que trabalhar na administração pública, ela não é fácil, né? Porque você tem que entrar com o jogo andando, as coisas acontecendo e você tendo que aprender um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Assim acontecendo, nós vemos muita coisa, né? Mas a gente também viu muita coisa muito bonita ser feita. Isso para mim é um grande orgulho. É um grande orgulho. Quando eu passo por alguns locais e eu falo assim, poxa, eu ajudei nisso, né? Participei de uma equipe que fez isso. Então, e você estava lá. Então você sabe tudo que foi feito, como é que foi feito. E sem contar que é uma grande escola, né, Walter? A gente aprendeu muito, né? Muito, muito, muito. Relacionamento interpessoal,
isso para falar além de questões profissionais, né? De você aprender quase que uma carreira nova ali, né? Tudo aquilo, né? Porque abre outros caminhos, a gente começa a enxergar a vida de outra forma ali, né? Assim, você começa a ver o quanto o outro precisa de uma atenção que às vezes você não percebe se você não está ali participando da administração, né? Exatamente. Olha, antes da gente continuar na conversa aqui, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão chegando na nossa live, né? Muitas chegam pela expressão, muitas chegam acompanhando o trabalho do Dr. Walter Castilho, né? Advogado Walter Castilho. Então deixa eu acenar aqui e falar um oi para o Danilo De Gaspari, deixa eu ver para o Iago Bovo. Alguém aqui é Ritorato, eu não consigo identificar o nome das pessoas, tá? Se você quiser me ajudar aí, por favor. Deixa eu ver, a Tânia Falavinha, a própria Márcia Cunha está com a gente aqui, a Vanessa Dias, o Walter, a Vanessa está dizendo aqui, ó, um abraço para o Walter, um excelente profissional, um abraço para mim também, obrigado, gente. Ela me chama de um dos mentores dela. Ô, Vanessa, obrigado. Quem mais? A Duda Vieira, Jonatas Generoso, a Drica Fischer, você conhece a Drica Fischer? Já ouvi falar. Uma boa menina, viu, cara? É uma menina, né? Uma boa menina. Fez toda uma produção aqui e ela tem uma equipe de produção que você não faz ideia. Aliás, eu agradecer a Drica, né? A Drica estudou comigo, inclusive, olha só, né? Esse mundo dá muitas voltas, né? A Drica estudou comigo lá no Cesário Coimbra em 1990. Pode entregar a idade, Drica? 95. Você acha necessário? Foi nos anos 90. Então a gente tem uma janela grande aí. De 91 a 99, tá? Não, foi em 95, tá, gente? Lá no Cesário, segundo colegial. A Drica é esposa do Walter, né? E eu sei que hoje ela trabalha muito aí nos bastidores, né, Valtinho? Não pode ter certeza, né? Ela e a minha filha Ana Júlia, elas fizeram todo um trabalho aqui de produção, vou falar para você, viu? Legal. A Mariana Ometo, Omar. Grande parceira. Sem dúvida, cara. Tem muita gente. Ó, Andréa Brocanelli tá aqui também. Felipe Demarque, Aninha, Sandro Meto, Beraldi Filho. Beraldi, abraço pra você, rapaz. Muita gente, Valtinho. Sem dúvida alguma. E é claro, né? Ana Júlia, né, amigo? Família em peso. Quantos anos dá a Ana Júlia já, Walter? Ana Júlia, 20 anos. Caminhando aos 21. Você tá com uma filha de 20 anos, Valtinho. Pra você ter uma ideia, hein? Cara. O tempo passa pra todo mundo, né? E passou lindamente para ela, né? Ela é uma linda menina e um futuro brilhante aí para frente, com certeza. Legal. Tem quem se espelhar, né, Valtinho? Isso é fato, cara. Obrigado. Vamos lá, Walter advogado. Como surgiu a sua carreira, Valtinho, de advogado? Porque assim, eu te conheci também professor de inglês, como você bem falou, né? E o direito. Como que o direito entrou na sua vida? Por que você se enveredou para essa área? Cara, é uma história até engraçada, mas eu tenho um grande amigo meu, a gente fez assim, muita coisa assim na adolescência, amigo mesmo, assim. E quando eu o conheci, ele já fazia direito. E ele falava assim para mim, você vai ser advogado. Eu falei, não tem perfil para isso não. Não, você vai ser advogado. Né? Então esse amigo, o nome dele é Paulo Bonino, ele é juiz, jurista, assim, irmão de uma grande amiga, que é a Lilian Bonini, que também trabalha na Câmara, né? E daí que veio o Valtinho, inclusive, né? O Valtinho, ele acabou surgindo dessa minha amizade com o Dr. Paulo. E aí ele sempre me disse, não, você vai ser advogado. Eu falei assim, não, Paulo, não tenho perfil. Não, você tem sim. No final de 95, quando a gente está lá finalizando o colégio e faz aqueles testes vocacionais, pois bem, fiz um teste vocacional e deu lá direito. Falei, poxa, acho que o cara tá certo, né? E como eu sempre gostei muito de ler, muito de estudar, eu falei assim, quer saber, eu vou estudar direito. E estudei, comecei, fiz 1 ano e meio na Unimep, em Piracicaba, precisei parar, né, foi uma opção minha. Quando eu consegui retornar, voltei para a faculdade, estudei sou graduado na UNAR, sou da primeira turma da UNAR, e eu me graduei no ano 2004, mais ou menos. Foi 2004, foi no final de 2004. Isso eu já estava na Câmara, né? Já estava trabalhando na Câmara.
Só que eu estava lá tranquilo. Eu falei assim, vou ficar aqui, estou trabalhando na Câmara. E fiquei por 5 anos até que a figura do Dr. Brambila. E em algum momento ele me disse assim, você tem OB? Eu falei assim, não, eu ainda não tenho. Eu falei assim, o que você está esperando? Você só terá oportunidades quando você... outras oportunidades, né? Quando você buscar outros caminhos, né? Faça a OB. Naquele dia eu me inscrevi num curso, fiz 6 meses de cursinho e passei. Falou assim, então a minha história no direito foi aí, daí eu comecei realmente a atuar como advogado, né? E sempre paralelo a tudo que eu já fazia, mas aí foi embora. E essa é uma área, Valtinho, o direito pelo menos, que você não para de estudar, né? Até porque as leis estão em constante evolução. Inclusive, o assunto que a gente vai tratar hoje, né, já é uma evolução, né, que se fez necessário, se faz necessário com o advento da internet, principalmente. Exatamente. Esse tema ele é muito recente, mesmo porque ele diz respeito a uma legislação que acabou de entrar em vigor, vamos colocar assim. Tá, só para colocar os pingos nos is, você não está mais servidor público ou está, Valtinho? Eu tenho trabalhado, sim, um pouco como servidor, mas assim, eu trabalho como vereador agora, né? Com a Elaine Brambila, né? Ela também, eu estou trabalhando com ela nesse tempo, nesse início de mandato. Tem sido uma honra, um prazer também trabalhar com ela. Mas você não está mais efetivo na Câmara? Não. Já não sou efetivo já há alguns anos, porque eu recebi um convite há cerca de 4 anos atrás para trabalhar em Piracicaba no serviço de água lá. Então eu fui superintendente administrativo do que chama SEMAI, que é o SAEMA daqui, né? E em algum momento eu decidi por me desligar. Tá legal. Eu achei que era o mais conveniente. Tá, isso é bacana. Até para a gente poder entender também um pouco da sua história, da sua trajetória. Sim. Mas vamos lá. Vamos entrar então nesse assunto que a princípio parece complexo, mas é necessário, né, Valtinho? Porque assim, quando eu fiz a publicação no Instagram aqui da Expressão, né, os seus dados estão seguros? Isso gera uma certa inquietação, uma certa dúvida. Porque os nossos dados hoje estão em todos os lugares. E aí? Que certeza que eu tenho, Valtinho, que os meus dados estão seguros na rede mundial aí, né? Nos computadores. Exato. Infelizmente, hoje em dia, essa segurança, ela, não vou dizer para você que é nula, né? Mas ela é muito precária, né? E isso eu estou falando muito do nosso universo aqui, Brasil, né? Vamos colocar assim. Não, no mundo também, mas nesse aspecto tem União Europeia, Estados Unidos, esses outros mercados, eles já estão muito mais avançados em termos de segurança de dados. Porque essa discussão que a gente vai fazer hoje aqui, que está começando, ela já foi feita já há alguns anos, né? Ela já vem sendo feita e então já houve muito avanço, inclusive na área de segurança, né? Dos dados. Né? Olha, até o Jonatas Geronasso está colocando aqui, ó, nossos dados não estão seguros, até porque houve vazamento recentemente. Isso é fato, Jonatas, a gente sabe disso. Aliás, deixa eu aproveitar, eu tenho várias perguntas para fazer aqui para o nosso entrevistado, para o Dr. Walter, né? E se você também aí que está acompanhando a nossa live tem perguntas, aproveita. Tem uma ferramentazinha aqui no próprio Instagram, esse ponto de interrogação dentro de um balãozinho de conversa. Clica ali, lança sua pergunta para o Valtinho poder responder para a gente então. Tá joia? Bom, Walter, então é nessa questão que entra a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, explica para a gente o que é isso, o que é essa lei. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a Lei 13.709 de 2018. Para você ver, ela é de 2018, mas ela entrou em vigor, pelo menos uma parte dela entrou em vigor meados agora de 2020. Né? Então ela teve aquilo que a gente chama no direito de vacatio legis, que é o período que ela tem entre a publicação, assim, entre a publicação e entrar em vigor. Então ela teve um período grande, inclusive, né? Um período grande para entrar em vigor, né? Então vamos evitar as expressões. Mas ele teve um período muito grande para entrar em vigor, né? Então começou lá antes de 2018, entrou em vigor, ela foi publicada em 2018, mas ela começou a ter efeitos só agora em 2020, e nem todos ainda, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, mas nem todos os efeitos. Gente, ó, eu não quero mudar de assunto, mas só abrir né? A janela está aberta aqui hoje, são 8h30 da noite, e eu
soube que teria um pronunciamento agora do Bolsonaro, né? Oxi. Gente, o panelaço tá aqui comendo solto na janela agora. Só, não sei se dá para ouvir aí, mas eu deixei a janela aberta hoje. Não tinha lembrado disso, mas agora fazendo associação aos fatos, enfim. Vamos em frente. Mas, ó, por falar em presidência, né? Você falou 2018, foi então o Temer que sancionou, mas ela entraria em vigor somente no ano passado, é isso? Exato. Ela entrou em vigor no ano passado e ainda com algumas questões que ainda vão entrar em vigor nesse ano, né? E foi, na verdade, pensando no tempo que aqueles que seriam atingidos por essa lei tivessem para se preparar, né? Porque, o que ela fala? Ela é uma lei que foi criada para proteger os dados das pessoas, da pessoa física, né? Vamos pensar assim, no CPF. Okay. Então, ela foi criada porque a gente está vendo na televisão o tempo todo matérias, você entra agora em qualquer canal de notícias, você pode procurar, você vai achar alguma informação do vazamento de dados, não necessariamente no Brasil, mas a gente está vendo isso o tempo todo. A gente está vendo algumas publicidades de banco, né? Tem uma muito interessante que está acontecendo agora, onde fica claro, assim, né, uma conversa entre duas pessoas na rua, e o cara fala assim, mas eu sei tudo de você. Eu já tenho todas essas informações, né? Aliás, o que você está trazendo para a gente é aquela propaganda do Itaú. Não tem problema nenhum citar como exemplo aqui, é só ligar, a gente ligar a televisão, a gente vai assistir. O cara encontra na rua, fala o nome, o CPF, o RG, data de expedição, sei lá o que o cara mais fala ali, né? Tudo telefone, tudo. Isso, infelizmente, isso é uma realidade, né? Agora, por que isso nunca aconteceu, né? Nunca teve isso? Sempre teve isso. O que tem de novo é que agora eu tenho uma lei específica, que eu já tinha... Aí, agora deu para ouvir. Existem leis que cuidam do assunto, né? No Brasil, como você pode buscar o Código do Consumidor, tantas outras leis, né, que elas trazem o tema, mas eu não tinha nenhuma lei específica que protegesse os dados, né? Aqueles dados que são tratados. E essa lei ela veio trazer uma série de obrigações para empresas em geral, ou aquelas pessoas que tratam, mexem com os dados dos outros, né? Então, esse período grande até para que as empresas entrassem em vigor, para que a lei entrasse em vigor, foi justamente para que as empresas tivessem um tempo para se organizar, né? E essa é a ideia dessa demora da lei entrar em vigor, né? Então é uma lei que vem atingir diretamente as empresas que recebem os nossos dados. É isso, Valtinho? Exato. Só que a gente tem que pensar que, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é Lei Geral de Proteção de Dados digitais. Ela é Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, aquele tiozinho que tem lá um fichário com todas as informações de todo mundo que compra as coisinhas dele lá, tá marcado, tem o telefone, tem o endereço, tem o nome completo, tem tudo lá do vizinho dele, ele também, né? Porque aquilo lá é um dado, não é um dado então, físico. Se eu tenho uma cadernetinha assim, não é isso? Você está dizendo? Eu anoto os dados dos meus clientes aqui. Isso aqui vale como se fosse um banco de dados do computador. É igual ali? Exato. A lei geral, ela protege o cidadão que tem o dado na internet, tem as suas informações na internet, mas ela também protege aquela pessoa que está com as informações na caderneta do Sr. João. Sabe que hoje, estudando, dando uma pesquisadinha ali, eu vi que até foto entra nesse pacote. Na verdade, as fotos, elas têm até um caráter diferenciado perante a lei. A lei, ela faz uma distinção entre dados e dados sensíveis. E as fotos são consideradas ali como um dos exemplos de dados sensíveis. Do mesmo jeito que a sua digital e outras questões como crença, opção sexual, gênero, essas são informações que são consideradas como dados sensíveis. Então, a foto é algo assim que é por isso que é sempre importante, independente da Lei Geral de Proteção de Dados, você trabalha na área de comunicação, você sabe, para você divulgar uma imagem de alguém, você sempre pegou lá, independente, antes dessa lei surgir, você já pegava um termo de consentimento da pessoa. Sim. Então, a imagem ela é um bem protegido pela lei desde sempre, né? Então, a Lei Geral ela veio deixar mais claro o que ela protege, o que deve ser protegido, né? Tá legal, tá.
Bom, então assim, eu a princípio imaginava que fosse algo voltado só para a internet, para esse universo. Não. E não é isso. Para o ambiente físico também, é isso. Para o real. Exato. Ela protege dados. Os dados. Tá. Porque assim, lá em 2014 nós tivemos o Marco Civil da internet, que vem inclusive Exato. colocar regrinhas numa terra que até então, infelizmente até hoje, né, muita gente considera como uma terra sem lei. Você pode... Tem gente que acredita ainda que você pode ofender alguém, seja fazer injúria racial, qualquer tipo de preconceito, e que você vai sair impune. E a gente já sabe que não é isso, né? Que o crime cibernético existe. Tem até delegacia hoje específica para isso. A LGPD veio para complementar isso também, é isso? Soma. Tá. São leis que se complementam. O Marco Civil da Internet, ele é algo mais abrangente, né? Tanto que você tem alguns órgãos que fazem regulação, por exemplo, a Anatel é um, mas não é só, né? Então, hoje, com a LGPD, ela é uma lei específica para dados, e não só para internet, aquilo que a gente faz na internet, mas que protege o dado da pessoa, né? Então, e tem um órgão específico que foi designado, inclusive criado pela própria lei, que chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, um nome bonito, a gente usa só sigla, fica mais fácil, a ANPD, foi criado e que também está se desenvolvendo, né? Então, ela não é um negócio que está também assim, 100% formatado para você falar, olha, é isso, tá, né? Então, essa autoridade, esse órgão está se organizando com... É aquela história, você trocar a roda com o carro andando, é isso que eles estão fazendo no momento. E quando você fala sobre essa autoridade nacional, o que é? É um colegiado? É uma pessoa? É um rei que foi coroado? Na verdade, tem o cetro na mão e fala isso está certo, isso está errado? Como que é isso? Não, na verdade, assim, é como se fosse vamos pensar uma ouvidoria, e essa autoridade ela é composta por conselho. Então, você tem o conselho deliberativo, tem um presidente, na verdade vai ser o cara que é o chefe. Existem os conselhos que compõem, né, na estrutura da lei, ela tem lá a composição de quais são esses conselhos, e agora essa autoridade também está se organizando, porque a lei, como o nome já diz, é Lei Geral de Proteção de Dados. Existem muitas situações específicas que ainda serão regulamentadas, e isso vai depender dessa autoridade, porque eles vão ter que se reunir. Se você entrar no site do governo, onde tem o link com eles têm já algumas coisas em andamento para justamente formatar regras específicas do jogo. Por enquanto tem uma regra geral, serve para todo mundo, do jeito que está, serve, e aí eu tenho que fazer as coisas agora acontecerem, e conforme eles forem estipulando as regras específicas, eu vou me adequando. Né? Mas o importante é a gente começar para, quando chegar a vez daquela empresa pequenininha, que tem daquele jeitinho ali, a regra específica para o seu caso é isso. Talvez você não precise de 10 itens, 2 itens resolvam a sua vida. Mas, por enquanto, a lei fala 10 itens para todo mundo, vamos falar assim. Seja para a empresa com 1000 funcionários ou com meia dúzia, é isso? Exato. Pública ou privada. Tá bom. Ó, tem pergunta chegando aqui, Valtinho, eu tenho várias para fazer para você. Deixa eu só verificar quem mandou. Olha só, um colega também que trabalhou com a gente, ó. Fui a uma farmácia recentemente e me informaram que para eu ter acesso a eventuais descontos, eu precisaria registrar, deixa eu ver se eu consigo aqui, registrar a minha biometria. Ok. E aí? A biometria, ela é um dado sensível, é um dos dados considerados sensíveis. Vou deixar uma coisa bem clara aqui com relação à lei geral. A lei geral, ela protege, ela não impede, ela não proíbe dados. Não é essa a questão. Ela protege, ela traz regras para que o dono da farmácia, ela tenha dentro da regra do jogo dele, ele deve ter uma série de procedimentos onde ele deixa claro, primeiro, por que ele precisa da biometria do Rodrigo, né? O que ele vai fazer com essa biometria, por quanto tempo ele precisa dessa biometria, né? Isso precisa ter claro. O Rodrigo precisa concordar com isso é o essencial, ele precisa concordar com essa que ele... Eu falo, tá bom, beleza, eu concordo em deixar minha biometria com você. Fora as outras questões, né, que o Rodrigo ele tem que ter liberdade de chegar e falar, eu quero que você exclua isso aí, não quero mais minhas informações aí com você. Só que a lei não proíbe os dados, a lei ela fala o seguinte, tá,
empresa, você precisa dos dados da pessoa para dar um desconto, alguma coisa, então você precisa deixar claro para ela qual é a finalidade disso, por quanto tempo você vai ficar com esses dados, né? E você tem alguma série de situações onde você deixa claro para a pessoa como é que ele faz para excluir, como é que ele faz para falar, olha, eu quero complementar a informação. Então, assim, não está proibido eu fornecer o dado. A empresa não está proibida de receber esse meu dado. O que ela tem é a obrigação de cuidar dele como se fosse um filho para ele. Entendi. Ô Walter, você contando isso pra gente aqui, algum tempo atrás, era fácil você encontrar pelas ruas, principalmente aqui em São Paulo, gente vendendo CDs, livros e tudo mais, assim, com dados da galera. Era um verdadeiro banco de dados, é isso, né? Exato. Isso é uma realidade que mostra pra gente o quanto nós estamos vulneráveis, né? Quantas, sei lá, escolas, quantos comércios. É engraçado, eu tenho um impulso, eu me contenho, mas assim, eu recebo, só hoje eu recebi duas mensagens no WhatsApp de lojas que não são nem de Araras, que em algum momento eu comprei e me pediram um cadastro, né? E aí eu tô lá, de repente eu tô recebendo um WhatsApp perguntando se eu tô precisando de alguma coisa. A minha vontade sempre é falar assim, mas escuta, como é que você tem assim, essa minha informação? São lojas renomadas que eu tenho certeza que eu fui lá, que em algum momento eu me cadastrei. E essa é a questão. A gente não se cuida, né? A gente não se cuida. Quanta gente não preencheu formulários aí da internet, ou no Facebook, em joguinhos, ou em aplicativos, né? E o cara tá tendo acesso a um monte de coisa ali pra gente, né? Então, a gente também tem que mudar um pouco essa cultura, né? Eu tenho que... outro dia eu assustei uma moça eu fui conversar num determinado local, e a moça era recepcionista, e eu perguntei pra ela, falei assim, por que você precisa da minha foto? Você vai ficar com ela? E a moça, na verdade, como a empresa ainda não tem essa adequação, ela não sabe o que fazer. Né? E essa é a questão, né? Nossa, as pessoas têm que estar preparadas. Pior que isso é verdade, cara. Aqui em São Paulo, bom, em Araras também eu já vi isso, mas qualquer lugar que você vai, num consultório médico, odontológico, qualquer prédio, para alguma outra coisa, qualquer coisa, a pessoa vai fazer um cadastro seu lá, né? Você tem que dar CPF, RG, telefone, já me pediram e-mail e ainda faz a foto, né? Olha para a câmera agora. Para entrar em condomínio, exato, cara. Para entrar em condomínio. Se você vier visitar aqui, vai passar por isso, né? Infelizmente ou felizmente, essa é uma insegurança, é uma questão de segurança. Eu tô aqui dentro do meu apartamento e eu acho que é importante ter esse nível de segurança, essa preocupação com a minha segurança. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a empresa que está recepcionando essas informações, ela tem que ter uma política de ela não precisa ficar com esses dados, ela precisa, para uma única situação. Você veio me visitar, visitou, foi embora, você não precisa ter mais esses dados guardados. Porque aí eu vou te perguntar, você tem condições de deixar, repito, você vai cuidar como se fosse um filho, você tem condições de cuidar desses dados como se fosse um filho? Ele falou assim, para que você precisa ficar com eles? Né? Essa é a grande pergunta que todas as empresas têm que se fazer hoje. Por que eu preciso desse dado? Por que eu preciso ficar com ele por tanto tempo? Porque eu tenho penalidades pesadas que podem vir para cima de mim. Vamos para mais uma pergunta aqui. Aliás, aproveitar, quem quiser fazer pergunta, lança para a gente, né, nesse ponto de interrogação que o Instagram oferece aqui embaixo. Né? É um ponto de interrogação dentro de um balãozinho de ensaio. O Jonatas, ele pergunta, Valtinho, a empresa terá que ter um profissional específico para cuidar deste assunto? Interessante. Pergunta interessante, né? É lógico que, como eu falei, tem coisa... A lei hoje, na regra geral que ela traz, ela deixa claro que sim. Nós não sabemos exatamente se quando ela for esmiuçada por essa autoridade nacional, se ela vai trazer algumas nuances, vamos dizer assim. Mas atualmente sim. Basicamente, existem três figuras que são importantes. Que são três termos que a gente encontra fácil na lei. Que é o controlador, o operador e o encarregado. O controlador é o dono da empresa. O operador é alguém que o dono designa para fazer o tratamento de dados. Então, é o cara que está lá cuidando dos dados, armazenando, fazendo as informações. Mas também existe uma pessoa que é muito importante nessa estrutura, que é
Algumas empresas usam a expressão em inglês, outras já usam ela em português. Em português é encarregado. Quando você for procurar vaga de emprego nessa área, você vai achar como DPO, né? Data Protection Officer. É um cara que funciona como se fosse um ouvidor dentro da empresa, responsável para justamente responder aquela pergunta que eu fiz para atendente. Quando eu pergunto, esse é o cara que para quem eu vou reclamar, é esse o cara que vai, se surgir algum problema, que vai ser o interlocutor entre todas as partes, entendeu? Então, e sim, existe algumas profissões, algumas são novas que estão surgindo. Então, assim, uma dica é as pessoas procurarem capacitação nessas áreas, porque, assim, é uma profissão nova, né? O controlador é o dono, mas, assim, o operador e o encarregado, que é esse DPO, já existem cursos específicos aí para essa área. Antes de lançar a pergunta da Adriana, da Drica Fischer, que ela acabou colocando aqui na tela, que completa, inclusive, isso que você está falando, a Audileia, ela coloca aqui, ó, que ela foi visitar uma amiga em Araras, em um condomínio fechado, e o segurança queria escanear o documento. Pode isso, Walter? Como eu falei, não está, as empresas, seja lá qual for, elas não estão impedidas de pegar a informação da pessoa, de utilizar. O que acontece é, essa empresa, esse condomínio, ele tem que ter uma política, que é, por exemplo, o que o meu escritório faz. Ele chega para a pessoa e fala, olha, você faz uma análise e fala assim, para você fazer isso que você está querendo, você tem que deixar muito claro para a Audileia, que foi lá tentar entrar no condomínio, por que você precisa escanear o documento dela. Então, assim, não está impedido a empresa pedir o documento. O que a empresa tem que fazer é, estou pedindo por causa disso, vou ficar com essa informação por tanto tempo, ou pode ser, você saindo do condomínio, essa informação ela é apagada dos nossos sistemas, né? O problema é que as empresas, em geral, elas não têm essas políticas. Então, isso que precisa ficar claro, tanto para como ela disse aqui, ela deixou, ela não deixou. Mas ela fiquei curioso, né? Agora, não deixou, e aí? Ela entrou no condomínio? Como ficou? Como resolveu? Fiquei curioso agora. Responde aí, por favor, Audileia. Conta pra gente a história. Mas é isso. Então, assim, como eu falei, as empresas não estão impedidas de pedir os dados. Tá. O que elas têm é a obrigação de cuidar. Elas têm que proteger esses dados. Então, e deixar claro para a pessoa. A pessoa tem que concordar. Ela não concordou, certo? Ela não concordou, então a empresa não pode ficar com essa informação. Sim. Né? Ó, pergunta da Adriana, ela acabou lançando pra gente aqui na tela. Lembrando, gente, é mais fácil colocar pra gente aqui no pontinho de interrogação, que assim eu consigo jogar aqui para todo mundo ver e a pergunta não se perde. A Adriana, ela pergunta se todas as empresas precisam se adequar à LGPD. Walter, isso interessa a mim, porque eu tenho uma empresa. E na minha empresa tem uma pessoa, sou eu. Sim. Como que eu faço para me adequar? Sim. Todo mundo precisa entrar nisso? Todo mundo. Infelizmente, todo mundo. E não só... Eu vou falar para você, a sua empresa, ela não necessariamente precisa ser um e-commerce, ela não precisa ser necessariamente, no seu caso, que trabalha com cerimônias, né? Onde você precisa dos dados das pessoas, né? Para você dar andamento no seu processo, você precisa das informações. Agora, mesmo que seja uma empresa que, sei lá, por cargas d'água, ela não trate dados, ela não precise ter nenhum banco de dados de pessoas externas, mas ela tem um recurso, tem RH, ela tem recursos humanos, pode ser que ela tenha empresas que prestem serviços, parceiras. Então, na verdade, todas as empresas, de alguma maneira, vai precisar se adequar à lei. Então, se ela tem alguma informação, que seja do funcionário, não passa por cima das legislações trabalhistas, não passa por cima disso, mas se ela tem alguma informação que ela guarde ali, ela vai precisar ter cada vez mais cuidado em cima disso. É isso que os escritórios, né, como o meu, acabam fazendo. Eles fazem essa análise e falam, olha, você precisa arrumar isso, arrumar isso, arrumar isso. Tá. Você precisa deixar em ordem isso, deixar em ordem isso, deixar em ordem isso. Agora, se, por exemplo, assim, um cliente meu falar, eu não quero passar os meus dados para você, né? A exemplo da Audileia aqui, falou, você não vai escanear meu documento. Embora ela falou que ela entrou, só para responder para a galera aí, ó. Ela entrou, disse que já estava identificada no condomínio e com isso ela acabou passando na portaria. O jeitinho, né? O jeitinho, Audileia. Mas, eu já tive cliente, por exemplo, né, que na hora de fazer o contrato falou, Rafael, não vou te passar meu RG, não vou te passar meu CPF. E aí?
Para eu não perder o cliente, Walter, eu aceitei. E fiz o contrato Exato. com o nome dele, acho que o endereço, o telefone e e-mail. Só isso. Daí vai uma situação que é importante pensar. Quais, para você desempenhar a sua atividade, você precisa de todos os dados? Então, né? Você precisa de... tem duas realidades aí, né? Porque assim, eu faço casamentos de dois tipos. Cerimônia convencional e tem aqueles que optam por fazer já o civil comigo celebrando. Para o civil, Sim. você precisa de alguns dados. Até porque assim, o cartório, na hora que o casal for entrar com a documentação, tem que apresentar lá CPF, RG, profissão, estado civil, tudo isso entra nesse tipo de documento. Sim. Então, na verdade, e sombra então não é nem para mim, Valtinho. É para cumprir uma lei, a lei do cartório, do registro civil. Então, para você elaborar o seu contrato, o seu contrato de prestação de serviço, você vai ter lá claro quais são as informações que você precisa para o seu contrato. As mínimas e necessárias para você poder eventualmente identificar a pessoa numa ação de cobrança, se ela não te pagar. Certo? Agora, para realizar o casamento, você com certeza vai precisar de todas essas outras informações. Não é uma liberalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio como um manto que cobriu assim, as informações e falou assim, daqui ninguém mexe. Não é isso. Ela simplesmente, como eu falei, ela vem e fala, os dados estão aqui, e agora eu preciso que você tome conta. O que precisa deixar claro numa situação como essa é a sua empresa, no caso, quando for fazer lá a explanação do que precisa, é deixar claro para o cliente, falar assim, olha, eu só utilizo os dados que eu realmente preciso. Eu, Rafael Faria, cerimonialista. No entanto, para você fazer o casamento civil, você precisa cumprir uma série de regras, que não são minhas, que são uma legislação de registro civil. Eu preciso, para fazer o casamento, desse documento. Infelizmente, se você não der, não sou eu que não vai te casar, é a legislação brasileira que não vai aceitar. Né? Então, essa é sempre uma avaliação. Em função disso, eu devo rever o meu contrato, Valtinho? Colocar lá uma cláusula explicando por que eu preciso desses dados e garantir para ele que esses dados vão ser utilizados nessa situação? A lei pede isso para eu mudar, para eu mexer? Você precisa fazer isso. Né? Então, na verdade, todo prestador de serviço, toda empresa que vai ter que fazer essa avaliação. Ela vai ter que analisar todos os seus contratos. Basicamente, você vai ter um contrato padrão, certo? Sim. Então, nesse seu contrato padrão, você vai precisar fazer uma revisão. Eventualmente, em contratos que você já tenha, você vai ter que tomar alguma outra medida. Talvez, se para alguma coisa que você assinou e ainda vai ser executado, por exemplo. Então, você tem como fazer emendas, vamos chamar assim, algum termo aditivo no contrato. Né, nesses que já foram assinados. Mas nesses novos, é importante que as empresas, em geral, todas, que elas façam essa revisão. Né, então, que elas façam uma análise, que eu repito. Gostei não, cara. Faça uma análise primeiro de tudo que você realmente precisa. Porque se você fala que você precisa de 10 dados, você vai ter que ser responsável por esses 10 dados. Se você precisa tomar conta, você fala que você precisa, não precisa de 10, 5 já resolve minha vida, beleza, cuida desses 5, porque 5 já vai dar trabalho também. Ó, pergunta da Márcia Cunha, então, que vai de encontro com isso que a gente falou agora. E quando eles pedem para fazer o cadastro e dizem que isso vai ficar registrado, quem garante o sigilo desses dados? A empresa tem que garantir, não é isso, Valtinho? Exato, a empresa tem que garantir. Né? Como eu falei, a lei ela vai proteger a Márcia quando ela fez essa preenchimento. Se acontecer algum vazamento, a empresa vai responder. Diga-se de passagem que ela já responderia antes da lei geral. Né? Só que agora o que a lei geral faz ela vai multar a empresa. Além da Márcia processar a empresa, a empresa vai levar um processo por danos morais, né? Ela vai receber uma indenização por dano moral, porque a empresa não tomou os cuidados, essa lei geral vai reforçar esse pedido dela. Né? A empresa, além de pagar para a Márcia o ressarcimento pelo dano à imagem dela, né, que pode ser imenso, a empresa vai ser multada. E ela vai poder receber uma advertência, mas ela pode receber uma multa de 50 milhões de reais. Então, assim, essas coisas que ainda vão entrar em vigor. Então, é possível. A gente tem que tomar cuidado, mas a responsabilidade é da empresa. Aliás, a Eduarda pergunta aqui, ó, qual a penalidade para o não cumprimento da LGPD? A penalidade ela é variada. Né? Como eu falei, ela pode ir de uma simples advertência
até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode chegar ao ponto de, além da multa pecuniária de 50 milhões ou 2% do faturamento, que é muita coisa também, dependendo da empresa, ela pode também falar assim, olha, você está proibida de tratar esses dados. Você fala isso no Facebook. Aliás, eu estava pesquisando, né, puxando hoje dados, e eu vi que assim, as empresas elas estão preferindo hoje fazer acordo do que pagar alguma coisa. Até porque acho que os valores devem ser estratosféricos aí, né? E tem até algumas associações, tem um exemplo aqui, teve uma entidade que processou o Serasa, cara. Imagina vazar dados do Serasa. Pois é. E a gente está sujeito, a gente está vendo isso acontecer, né? O Facebook já olhando a legislação internacional, que a gente deu uma bela de uma copiada, tudo bem, está valendo, mas o Facebook foi multado em, acho que 50 milhões de dólares, né? E por conta daquela questão lá, e não foi nem exatamente o Facebook que forneceu os dados, ele tinha uma política muito aberta, relaxada, para aplicativos que entravam nele ali, aqueles joguinhos da vida, aquelas coisas, né? E algum carinha lá fez um aplicativo nesse sentido para coletar dados, ele já fez isso pensando nisso, desenvolveu um sistema bem legal, inclusive. Só que o que ele fez? Ele pegou esses dados e passou para essas grandes agências, no caso ele passou por uma agência britânica de marketing político. Ele só ajudou ali, né, de certa forma, na eleição do Trump. Né? E também atuou lá no Brexit. Então, assim, o dado eu vi uma expressão outro dia, o dado é o petróleo do momento, né? Então, você veja a importância disso. A Fabiane Luizon aqui, ela pergunta, beijo, Fabi, saudade de você, menina. Esposa do Rodrigo, inclusive, né? Fabiane, ela pergunta aqui, ó, e como saber qual empresa vazou os nossos dados? Tem como saber isso, Valtinho? Bom, a verdade que vai acontecer é que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai regulamentar tudo isso. E provavelmente ela vai deixar um cadastro, né? Ela vai deixar no site dela para você verificar quais são essas empresas. Por enquanto ainda não tem, né? Por enquanto ainda não tem. Porque, como eu falei, eles têm um cronograma de 2 anos para fazer algumas implementações. O primeiro item do cronograma foi publicado no dia 9 de março, que foi o regimento interno da NPD. Então, eles têm 2 anos para organizar algumas coisas internas. Então, algumas coisas ainda vão ficar falhas. Mas, como eu falei, no caso da Márcia, naquele exemplo que ela deu, ela já pode se socorrer à lei se uma situação como essa acontecer. Ela pode tanto pedir indenização, como ela vai poder fazer a denúncia lá na NPD, que já tem um canal possível de ser feito. E aí, depois, quando estiver valendo as penalidades, a NPD vai poder entrar em cima. Agora, Valtinho, curiosidade. Antes da LGPD, como que era? Na verdade, assim, a gente já... o tema, ele já era abordado. Por exemplo, o Código do Consumidor, ele já tem alguma previsão dizendo que a pessoa é responsável pela guarda dos dados, né? Aí já é um exemplo. Qualquer dano que você venha sofrer com a sua imagem, a gente já tem aí as ferramentas, tanto penais, quanto civis, de você entrar com ação de indenização. Então, na verdade, a lei geral, ela veio para arredondar algumas situações, né? Ela veio para trazer, assim, deixar claro para quem é dono da informação qual é o direito dela, né? O direito dela ali já estava ali espalhado. O que ela fez foi organizar esses dados de uma maneira mais clara, né? Mais precisa. Tem pergunta aqui, deixa eu pegar aqui, da Ana Júlia, a filhota, que queremos saber, né? E qual que é o papel do advogado nessas adequações? Onde que entra o advogado nessa história? Ou, em outras palavras, e o meu pai, como é que vai trabalhar? Responde para a Ana Júlia, Valtinho. Não, pois é. O advogado, ele vai entrar conversando com a empresa, entendendo qual é o negócio da empresa, mapeando as ações da empresa, as ações que eu digo, preciso saber quais são os dados que ela tem, por que ela tem, quanto tempo ela tem, analisar as políticas que ela já tem interna dela, por exemplo, pensar numa coisa bem boba. Você trabalha na sua casa, está fazendo home office, e você vai trabalhar na revista. Porque algum dia leva o seu pendrive. Existe uma política interna da revista dizendo que você não pode colocar o seu pendrive,
ou que você tem que usar só o pendrive que eles forneceram para você. Existem muitas coisas, são vários detalhes que, na verdade, o advogado ele vai ajudar analisando qual é a realidade da empresa e tentar encaixar nessa nova realidade. Tem um exemplo que eu gosto de dar, Rafael, que é bem assim, para ficar claro que assim, qual é o meu nível de empresa, qual é o meu nível de responsabilidade, como é que o advogado pode ajudar nisso. Você imagina que você tenha a sua empresa, a sua empresa cerimonial tem um carro e você tem um funcionário. Você pede para o seu, ela tem uma filial aqui em Araras, tá? Para ficar. Okay. Você pede para o seu funcionário ir lá na Praça Barão, em determinado banco, pagar uma conta. O seu funcionário vai bonitinho, dirige o carro tranquilinho, mas no meio do caminho, na hora que ele está chegando, primeiro semáforo que ele vem alguém, bate nele. Bateu nele. Qual é a responsabilidade dele nessa história? Qual é a sua responsabilidade nessa história? A gente vai avaliar. Fala assim, peraí, o carro estava tudo em ordem, estava na velocidade certinho e tal. Você tem alguma responsabilidade, dependendo do que aconteceu na sequência do acidente, mas a sua responsabilidade é pequenininha. Imagina o mesmo funcionário fazendo a mesma coisa, mas como você pediu para ele na hora do almoço, ele pegou o carro e foi correndo. Ele estava tudo em ordem, mas na hora de ele passar no semáforo ele falou, dá. Na hora que ele passou, o cara bateu também. Não era culpa dele, mas ele podia ter evitado. O nível de responsabilidade dele aumentou um tanto. Uhum. Imagina a mesma situação agora. Esse cara, ele pegou o carro da empresa, não te avisou. Ele não te avisou. Ele foi no banco para pagar, pode até ser uma conta para a empresa, mas ele não te avisou, você não está sabendo de nada, ele não preencheu formulário nenhum, não fez nada, ele foi. Aconteceu o acidente, ele passou correndo, aconteceu o acidente. A responsabilidade dele já fez assim. Na hora que o guarda pega a carta dele e viu que está vencido, fez isso. Agora, imagina assim, você viu que a cena foi sempre igual. Foi um carro que saiu da empresa para ir até o banco. A cena é igual. Imagine que em vez de o carro é o dado de um cliente seu. Você entendeu? Entendi, compreendi. Imagine que esse carro são os dados de alguma pessoa. Uhum. A sua responsabilidade, a responsabilidade do funcionário, ela vai ser de acordo com o nível de cuidado que você tomou. Você entendeu? E o que o advogado vai fazer? Ele vai te dizer exatamente dentro do seu negócio, qual é o seu nível de responsabilidade que você precisa ter nesse caso, nesse caso ou nesse caso. Agora, Walter, um passo a passo para a gente então. Tem bastante gente acompanhando aqui a nossa live. Acredito que muita gente, inclusive, tem algum envolvimento com alguma empresa, ou trabalha para alguma empresa, ou tem a própria empresa. Falar até da própria Márcia Cunha aí, então tomar como exemplo. A expressão é uma empresa. O que Sim. eu como empresa? O que essas pessoas que estão acompanhando com a gente aqui, se tem uma empresa, se estão envolvidos com uma empresa, precisam fazer a princípio? Qual que é o passo agora para se enquadrar na LGPD? Bom, o primeiro passo é que você contrate um advogado. Tá. Né? Você precisa ter um advogado para te ajudar a formular as políticas internas da prefeitura, as políticas internas as políticas internas da empresa, para fazer um mapeamento, né? A gente já tem os treinamentos necessários para isso, então você precisa fazer o mapeamento que a gente chama de data mapping. Então você precisa fazer esse mapeamento para entender todos os seus processos, e esse é o principal fator que você tem que fazer nesse momento, é tomar esse cuidado, é fazer essa avaliação, né, com um profissional, você faz essa avaliação, para depois você começar num processo de implementação, que vai depender de qual é a sua realidade hoje, e qual é a quantidade de dados que você mexe. Esse profissional ele vai fazer simples a pergunta que eu fiz para você aqui, você precisa de todos esses dados? Então vai chegar nesse momento que ele vai falar, não, eu não preciso de todos eles. Então reveja internamente, eu não entro ali, reveja internamente exatamente o que você precisa. Você precisa só desses dados? Então isso poderia ser uma dica. Reveja se tudo que você absorve, recebe de informação de dado, é o que você precisa. Agora, isso é novo, né? Isso é tudo muito novo ainda. Acredito que assim, nem todos os profissionais, até mesmo do direito, se enquadraram nessa realidade. Você teve que estudar isso, né, Valtinho? Para poder entender e hoje dar uma aula para a gente aqui. Eu leio todo dia sobre o assunto, porque todo dia sai alguma coisa nova.
Então, assim, o tempo todo, né? Fazendo cursos e estudando e lendo, porque é muita informação nova acontecendo, né? É muita... Porque, como eu falei para você, essa autoridade nacional que está ainda acontecendo, ela ainda vai ainda soltar regramentos específicos, né? Eu sou advogado, eu tenho um conselho que é a Ordem dos Advogados. Então, e já existem normas com relação à guarda de informações, porque existe uma questão de sigilo com o advogado, como existe com um psicólogo, por exemplo. Então já existem normas. Essas normas vão precisar se conversar. E quem vai falar como é que isso vai acontecer é essa autoridade. A mesma coisa para tantos outros conselhos que existem. Então, é ler, é estudar e buscar informação, e ela está aí, né? Então tem que ficar o tempo todo buscando as coisas para poder aplicar na prática agora, né? Você trabalha com LGPD há quanto tempo? Isso é recente, né? É recente, é bem recente, porque na verdade o assunto é recente. Você né? Ela fez entrou curso, né, Valtinho, sobre isso? Tá, sim, fiz curso. Eu terminei agora, por exemplo, um da FGV de Compliance, que são assuntos vinculados, né? O Compliance é uma visão mais ampla de conformidade, e a LGPD é uma das conformidades ali também, né? E é buscar capacitação, não tem muito jeito, né? E como é muito novo, então, assim, é um terreno a ser explorado, como eu falei, até por outras profissões, como é o caso do DPO, mas para advogados, para o pessoal da área de TI também. Sobre o pessoal da área de TI, né? Acho que talvez muita tecnologia ainda vai se desenvolver para poder suprir isso, né? Sim. Tem bastante coisa assim que está acontecendo. Eu já tenho feito em algumas empresas, algumas adequações, né? Mas é algo ainda realmente muito novo, né? Então, buscar sempre informação na fonte e crescer junto com ela. Agora, né? é engraçado assim, a gente fala que é novo, né? Mas novo no Brasil, né? Exato. Nós copiamos, a gente já copiou, felizmente até, né? A gente copiou isso de experiências que já deram certo, que estão dando certo em países mundo afora. Exato, né? A principal fonte que a gente tirou é chamada de GDPR, né? Que é um regulamento da União Europeia. Né? Esse regulamento é de 2016, mas esse regulamento ele já vem substituindo o anterior, de 95. Então, já tem coisas que já estavam surgindo. E se você for fazer um estudo mais aprofundado, você vai achar casos de 1800 e alguma coisa nos Estados Unidos, onde houve vazamento de dados no papel, mas houve vazamento de dados. Isso interferiu em algum negócio. Então já existem decisões na Corte Americana de 1800 e alguma coisa sobre vazamento de dados. Então, assim, algumas coisas vieram caminhando, e hoje nós temos uma realidade que é a informação na internet, porque infelizmente, a gente olha, é só a internet, então, mas não é só isso, né? Então, se eu fizer um histórico, tem gente que está vindo muito de antes aí, né? Mas aí, como você falou, a gente copiou uma bela de uma legislação, trazendo ela para a nossa realidade, mas é uma lei muito mais conceitual. A prática, os detalhes, é essa autoridade que vai estabelecer esses pequenos regramentos, né? Hoje, quais são as maiores dúvidas, ou a maior dúvida que as empresas têm quando te procuram, Valtinho? É justamente assim, é uma pergunta bem básica, né? Assim, qual é o meu nível de responsabilidade? Eu dou o exemplo do carro. Entendi. Qual é o meu nível de responsabilidade e o que eu preciso fazer para me adequar, né? A gente tem certeza que se você entrar em algum site de e-commerce aí que você não visitou ainda, já vai estar lá para você concordar com a política de cookies, ou para você concordar com a política de privacidade deles. Então, isso já é alguma coisa que as empresas estão tomando cuidado. Então, elas estão, provavelmente, sem fazer muita análise, elas estão pegando cópia de um de outro e usando ali, sem necessariamente fazer a sua avaliação, né, para saber se realmente ela precisa de todos aqueles dados, como eu mencionei lá atrás, né? Mas a grande questão é qual é o meu nível de responsabilidade e o que eu preciso fazer para começar a me adequar. Né? E eu como consumidor? Começar. E eu como consumidor, como pessoa física, se eu sentir que eu fui lesado, para onde eu corro? Existe, como eu falei para você, essa canal dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde que é o Serviço Eletrônico de Informações, que por enquanto é um canal, é o único canal que nós temos ali com eles, que tanto serve para eu enviar sugestões, mas
o caminho seria você fazer uma solicitação através disso, mandar para eles alguma informação e acionar as outras áreas do direito, né? Você vai processar a empresa por danos morais. Levantar prova também, né? Isso é fundamental, né, Valtinho? Tem que provar. Não entendi. Tem que provar, né? Levantar prova. Mas você sabe que isso é uma questão interessante, porque o titular do dado, que é a pessoa física, você imagina eu chegar para uma empresa como a Amazon e ter que brigar com ela. Quem que é mais forte, quem que é mais fraco nessa brincadeira? Sem dúvida alguma é a Amazon, né? Não dá para falar assim, o consumidor sempre tem razão. Acredito que não vai ser dessa forma, não. E aí, quando você tem essa figura, é exatamente o que acontece no Código do Consumidor, que que a gente chama uma expressão que é a hipossuficiência, nós somos mais fracos diante desse enorme, né, desse da Amazon. Então o Código do Consumidor já nos protege nesse sentido, dizendo, olha, você é mais fraco na situação. Por isso o Código do Consumidor tem um instituto chamado de inversão do ônus da prova, ou seja, eu como consumidor falo, vazou, prova que não vazou. Tá bom. Entendeu? Essa mesma regra que está lá no Código do Consumidor foi colocada na LGPD. Então eu cheguei para a Amazon, o meu advogado, e falei assim, vazaram os meus dados. Fiquei ofendido. Prove que não vazou. Você entendeu? É ela que vai ter que provar para mim que não vazou. Aí isso vai para o juiz ele vai fazer, opa, o Walter, a Amazon, quem que é mais forte aqui? E ele, com certeza, ele vai inverter o ônus da prova. Então, daí, nesse caso, é a Amazon que vai ter que provar. Aí que foram importantes os advogados da Amazon, porque eles falaram para o CEO lá e falou o seguinte, olha, você precisa tomar esse cuidado, esse cuidado, esse cuidado, esse cuidado. É a história do carro. Na hora que ele for na frente do juiz, ele fala, eu tomei todos os cuidados, mas veio aquele rapazinho lá daquela cidadezinha, ele é um hacker. Ele veio lá e roubou os dados. Você vai ser penalizado. Não tem como. Porque talvez tivesse alguma outra coisa que você pudesse ter feito. Mas se eu for receber um dano de 500 mil, vai baixar para 10 mil, entendeu? E a mesma coisa, a questão vai entrar na pena, que a NPD vai aplicar nele. Fala assim, tá, você tomou todos os cuidados. Então, advertência para você. Você entendeu? Agora, Valtinho, por tudo isso, por toda essa sua experiência, essa sua vivência, conhecedor aí, você como consumidor, como pessoa física, que cuidados você toma hoje? Que eu posso pegar como exemplo? É justamente aquilo que eu falei para você. Eu evito passar minhas informações. Tá. Eu passo, basicamente, se eu for fazer compras online, eu compro realmente só de sites que eu tenho plena convicção, ainda sabendo que eu estou correndo um risco tremendo de estar comprando em cima de uma máscara e meus dados estarem sendo furtados. A maior parte dos bancos oferecem aplicativos que você pode ter o cartão virtual. Essa é uma ferramenta que você pode utilizar para se defender, né? E pensar duas vezes. Por que eu vou fornecer os meus dados como a Outlier fez? Por que eu vou passar? Né? Não faça essa análise para ver se compensa ou não você fornecer o seu dado. Eu posso chegar então na portaria do seu condomínio e falar, não, você não vai tirar uma foto minha. Você não vai entrar, mas aí é uma opção sua. Tá. É uma opção sua. Justamente, a gente chama de avaliação de risco. Tá, mas peraí. Vale a pena, né? O porteiro interfona para você, fala, Valtinho, o Rafael aqui, seu convidado, ele quer entrar, mas ele não quer fazer a foto. Você pode falar, não, deixa ele entrar e eu assumo o risco? Mas aí vai depender, mas aí é que tá. Eu não sei se eu vou poder fazer isso. Isso vai depender da política da empresa. Tá legal. Se a empresa não tiver uma política para isso, dizendo que o proprietário do imóvel ou o usuário do imóvel tem essa autonomia de chegar e falar assim, eu assumo o risco, isso tudo tem que estar na política da empresa. Essa é a questão. A empresa precisa se adequar a isso, porque ela vai viver essa situação. Ela vai chegar num ponto que vai acontecer isso. A Márcia, peraí, a Márcia ela até coloca aqui, chega a Amazon, o Clube Social, escolas, a lei vale para todo mundo que vazar os dados? Todo mundo. Né, Valtinho? Acho que é isso, né? A lei é para todo mundo. Ela não vai fazer distinção. Né? Como eu falei, eventualmente nós teremos regramentos específicos por segmentos. Mas isso quando essa autoridade nacional tomar corpo. Ela não tem isso ainda.
Então, que vale a regra geral. E assim, né? e acho que na questão da penalidade, até voltando, né? Vazei o seu CPF. Né, o seu CPF, Valtinho. Sim. Agora, o que Exato. aconteceu com esse vazamento? O que quem pegou o seu CPF fez? Talvez não fez nada, talvez fez alguma coisa. Será que isso vai pesar na hora de colocar uma penalidade? Isso vai pesar. Isso vai pesar. Porque vai pesar na hora deles pesarem a mão mesmo, na hora de aplicar. Mas eles vão fazer isso olhando qual foi o cuidado que você tomou ou deixou de tomar com os meus dados. Tá. A extensão do dano que causou para o Walter, para o CPF do Walter, aí já é uma outra conversa, porque daí eu vou processar a empresa que aconteceu isso e vou pedir uma indenização que vai satisfazer meu coraçãozinho, porque ela tem que estar adequada ao dano que causou na minha vida. E isso eu vou pedir lá, no máximo, o juiz vai fazer a avaliação e ele vai ver, de fato, ele ficou chateado, ele precisa se recompor com relação a isso. Bom, Valtinho, pelo horário aqui a gente já vai encerrar, mas, cara, é muito legal esse assunto, né? Porque, assim, gente, só para vocês terem uma ideia, quando eu combinei essa live com o Walter, quando a gente conversou sobre isso, eu falei, Valtinho, você é advogado, a gente tem um problema muito sério quando a gente conversa com o advogado, fala a gente e eu jornalista, né? Que, assim, a gente tenta colocar os assuntos da forma mais clara para a população. Então, evitar aquele bendito juridiquês, né? Que a gente chega com um assunto novo, que muita gente não ouviu falar, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Que negócio complexo. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, tem muito a ver com o nosso dia a dia. E o Walter hoje, gente, ele soube apresentar isso muito bem. Aliás, foi uma das lives mais interativas que a gente teve em quase um ano de live de expressão. Poxa, que legal, fico feliz. Muito legal, cara. Muito legal mesmo, Valtinho. Estou à disposição. Cara, não, peraí, não vai falar assim à disposição, não. Vai falar onde você se encontra. Como a gente acha a Castilho Advogados? Bom, eu estou nas redes sociais, né? No Facebook é o @Castilho Assessoria. No Instagram também é @Castilho_assessoria. Então as pessoas elas conseguem me encontrar por esses canais também. E eu tenho um site que está em construção, tenho que agradecer aqui ao meu amigo Fábio Trevisan, que está fazendo isso para mim. É um excelente profissional dessa área, tenho certeza que ele está tomando todos os cuidados de segurança também. Né? Mas eu tenho através do meu e-mail, né? Através do meu e-mail, que é o walter.adv@castilhoassessoria.com.br, né? Tá legal. Então, eu estou à disposição, as empresas que se interessaram e mesmo que elas queiram continuar essa conversa, mesmo que de uma maneira mais informal, hoje em dia a gente faz tudo isso online, né, Rafa? Então, eu estou à disposição, é só marcar uma hora, a gente conversa, eu exponho qual é o projeto, como é que funciona, as etapas desse processo todo, e tenho certeza que vai ser algo que vai contribuir muito para todos, na verdade. E, né? Assessoria eficiente aí, ó. A Ana Júlia colocou aí embaixo, aí, ó. @advocacia_castilho, cara. Esse é o Facebook do Valtinho. Isso, então, esse é o Instagram. Esse é o Instagram aí do Valtinho, né? Para você seguir. Aliás, quem é da expressão que não segue o Valtinho, segue aí então, @advocacia_castilho. E quem já segue o Dr. Walter, passa a seguir também a gente para acompanhar as nossas novidades, inclusive as próximas lives aí. Valtinho, obrigado, cara. Eu gostei demais do papo. Eu que agradeço, Rafa, foi muito bom. Eu acho que é um assunto que ainda tem muita coisa para ser discutida, para ser acrescentada, mas acho que foi muito bom, muito legal mesmo. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus estar aqui podendo falar com você. E eu acho que a gente tem que estar sempre buscando maneiras, como eu falei no início, de se reinventar. Com certeza. E tentar extrair de toda essa situação, seja o mínimo, mas o mínimo de benefício, né, para as nossas vidas, né? E tentar trazer um pouco de alegria para os nossos familiares também. Legal, né? Ó, por falar em se reinventar, cara, me veio aqui à mente, orgulho da sua trajetória, viu, rapaz? Muito legal isso. Obrigado. Muito, muito bacana. Fora os 20 e poucos anos de professor. E só para descontrair, há algum tempo atrás, quando eu conheci o Valtinho, ele tinha um cabelão comprido, cara. Cadê esse cabelo, Walter? Como é que é? Não entendi. Um cabelão comprido, cadê? É o peso da idade, né? Os fios começaram a ficar muito, assim, tava muito branco, perguntavam se era luzes. Eu falei assim, não, acho que não tá na hora de fazer alguma mudança. E eu frequento uma barbearia aqui da cidade, que não sei se eu posso falar o nome. Pode falar. Mas
É o Mustache, né? Do Mustache, meu tá amigo legal. Eduardo. Abraço pro Eduardo. Abraço pro Eduardo. E ele ficou uns 2 anos na minha orelha. Falou assim, vamos cortar esse cabelo ou não vamos cortar esse cabelo, né? E até que ele me convenceu. Foi um trabalho árduo dele com a minha esposa Adriana, né? Mas eu ainda sou um pouco reticente a determinados cortes, mas assim, mas foi algo necessário. Chegou uma hora que não dava mais, né? Já tinha passado da minha fase. Tá legal. Valtinho, obrigado aí. Valeu pela descontração também, mas acima de tudo, obrigado pela aula que você deu pra gente aqui. É isso, foi um grande prazer participar. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Você sabe conduzir esse tipo de bate-papo de uma maestria imensa e fiquei muito feliz de poder participar e fazer parte de um pouco dessa história aí com você. Valeu, Valtinho, obrigado. Obrigado, Adriana Fischer, beijão pra você, abraço aí, sucesso também na sua trajetória. Ana Júlia, essa assessoria incrível que você tem por trás. Eu tenho uma assessoria aqui, vou falar pra você, hein? Pode contratar. Pode contratar? Tá, João, é sucesso, né? Pode contratar. Gente, obrigado mesmo. Valtinho caindo aqui, derrubando o Valtinho da nossa live. Opa, deixa eu ver. Peraí. Pronto. Valeu, Valtinho, tá saindo aqui. Gente, obrigado para todo mundo que acompanhou a nossa live de expressão de hoje. Conversa muito legal, sem dúvida alguma. Foi só a ponta, né, do iceberg de um assunto que com certeza vai estar presente na vida de todos nós a partir de agora. Próxima terça-feira, então, a gente volta com mais live de expressão. Fiquem ligados em nossas redes sociais, no Instagram, no nosso canal no YouTube. Eu falo nosso, dizendo, né, aqui sobre a expressão. E claro, quem quiser me seguir também, @rafaelfaria.sp. Beijo no coração de todo mundo. Vamos encerrar de rock? Alexa, tocar música pra gente? Aumentando o volume aqui, então. Iggy Pop, para encerrar. Sexta-feira tem live, hein, doutor DJ Marco Russo, a partir das 8 horas da noite. Só procurar também no Instagram aí, para você seguir, acompanhar e cantar e dançar comigo, porque eu vou estar dançando também. Gente, fui. Boa noite.